Olá! Hoje a gente continua a nossa conversa sobre inteligência e vamos mexer num vespeiro, né? Aquela ideia super comum de que testes de QI são, assim, enviesados contra certos grupos. É, tipo, afro-americanos, hispânicos, nativos americanos, muita gente acredita nisso. E a suspeita vem muito das diferenças nas médias, né? Tipo, brancos com média 100, asiáticos um pouco acima, 105, hispânicos e nativos perto de 90 e afro-americanos, 85. Exato. Mas olha, é crucial lembrar o que as fontes mostram, visualmente, né? A sobreposição entre as pontuações desses grupos é gigantesca. Tem gente com QI alto, médio e baixo em todos eles. Sim, a média é só um número, não define ninguém isoladamente. De jeito nenhum. Uma média não diz nada sobre o indivíduo específico. Então, a grande questão que as fontes investigam é: essas diferenças de média existem por causa de testes falhos, enviesados mesmo, ou tem outros fatores aí no meio? Essa é a pergunta-chave. O que a psicometria, a ciência por trás dos testes, diz sobre isso? Para começar, a gente precisa definir viés direito. Como assim? É que no dia a dia, viés soa como injustiça, né? Mas tecnicamente, para psicometria, um teste é enviesado se pessoas com o mesmo nível de habilidade, tipo a mesma inteligência real, tiram notas diferentes só por causa do grupo a que pertencem. Ah, entendi. Então não é só porque as médias são diferentes que o teste está errado. Exatamente. As fontes dão um exemplo bom. Imagina comparar a satisfação no trabalho de médicos residentes, super cansados, com a de professores universitários titulares. Ia dar a diferença, com certeza. Pois é, um questionário que mostrasse isso não estaria enviesado contra os residentes. Só estaria mostrando realidades diferentes. A diferença na média, por si só, não prova o viés do instrumento. Faz todo sentido. E aí entra outra coisa importante que as fontes separam bem. Viés é técnico, estatístico, dá para investigar cientificamente. Agora, justiça no uso do teste, isso é outra história. É um julgamento de valor, uma questão ética, social. Entendi a diferença. Um teste pode não ter viés técnico, mas o uso dele ainda pode ser visto como injusto por algumas pessoas dependendo da situação. Perfeito, é essa a distinção. Certo. E qual a visão dos especialistas, dos psicometristas, sobre o viés nos testes de QI, segundo as fontes? Olha, a visão dominante, o consenso mesmo, é que essa questão do viés estatístico para testes bem feitos, aplicados em falantes nativos do idioma, nascidos no país para o qual o teste foi feito, essa questão está cientificamente morta. Morta? Como assim? Forte isso! A conclusão deles é que esses testes profissionais não são tecnicamente enviesados contra esses grupos raciais ou étnicos específicos dentro dessas condições de uso. Mas por que tanta certeza? Isso vai contra o que muita gente pensa. Como eles chegam nisso? É um processo bem rigoroso, sabe? Quem cria teste sério é obrigado, por normas éticas e profissionais, tipo as da ERA, a analisar cada pergunta, cada item com lupa. Usando estatística. Sim, estatísticas sofisticadas para achar e tirar ou balancear qualquer item que mostre viés antes do teste ir para o público. E tem mais, né? Incentivos legais antigamente tinha muito processo por viés, hoje é raro, e até econômicos para fazer testes imparciais. Ninguém quer ter um produto problemático no mercado. Entendi. Mas e aquela crítica do conteúdo? De que as perguntas são muito ligadas à cultura ocidental, de classe média, e por isso prejudicam outros grupos. Essa é clássica. Mas as fontes trazem contra-argumentos fortes. Primeiro, grupos não europeus como asiático-americanos muitas vezes têm as médias mais altas. Isso já complica a ideia de viés pro-europeu. Verdade. Segundo, estudos com grupos indígenas, por exemplo, mostram que ter mais contato com a cultura ocidental não garante nota maior no QI. E terceiro, muitos itens, tipo as matrizes de Raven ou teste de memória de dígitos, têm pouquíssimo conteúdo cultural óbvio. São mais abstratos. Lembro do exemplo que as fontes dão daquela pergunta sobre briga num teste infantil, o whisky. O pessoal olhou e falou: isso aqui vai dar problema, é cultural. Exato. Acharam que era enviesado só de ler, mas aí foram ver os dados, a estatística, e o item funcionava igual para crianças de grupos diferentes.
Ou seja, não dá para julgar só olhando, precisa analisar. Interessante. E as tentativas de fazer testes específicos para uma cultura? Teve isso também. Nos anos 70, criaram o BIT, o Black Intelligence Test of Cultural Homogeneity, focado na cultura afro-americana da época. E funcionou? Bom, ele mostrou as diferenças de média que esperavam, sim, mas não previa bem sucesso acadêmico, nem se correlacionava forte com outros testes de QI. Parecia medir mais conhecimento de gíria e cultura daquele momento específico do que inteligência geral. Diferente do outro exemplo, né? O Pangamuntu, na Zâmbia. Bem diferente. Ali, a ideia não foi mudar o que se mede a inteligência, que eles assumem universal, mas como se mede. Adaptaram o formato. Em vez de papel e lápis, usavam argila para modelar, algo familiar na cultura local. E esse sim mostrou ligação com o desempenho na escola lá. Mostrou correlação positiva, sim. Sugere que estava medindo algo relevante para o contexto, provavelmente inteligência, de forma mais apropriada culturalmente no formato. E aquela acusação mais pesada, de que os testes foram feitos de propósito para oprimir. As fontes tratam isso mais como teoria da conspiração mesmo. Precisaria de uma conspiração enorme envolvendo muita gente, por muito tempo. Não tem evidência disso para testes respeitáveis. E o caso de Ellis Island, que você mencionou antes? Ah, esse é ótimo para desmistificar isso. Os testes usados lá, muitos não verbais, foram desenvolvidos justamente para tentar ser mais justos com imigrantes que não falavam inglês. Não era para barrar por nacionalidade. Tentaram facilitar, então. A ideia era essa. E o processo todo tinha várias etapas, não era só o teste. Os médicos tinham que provar que a pessoa tinha deficiência e, na dúvida, o imigrante passava. Era o benefício da dúvida. E qual foi o resultado prático disso? Quantos foram barrados por QI baixo? O número é impressionante e está nas fontes. Entre 1892 e 1931, milhões passaram por lá. Sabe quantos foram rejeitados por baixa inteligência? Apenas 0,02%. 0,02%? Nossa, é muito pouco. É baixíssimo. Desmonta completamente essa ideia de que o teste de QI era uma ferramenta principal de exclusão ali. Uau! Mas tem uma ressalva importante sobre quando os testes podem ser enviesados, né? Crucial, com certeza. Os testes podem sim ser enviesados e totalmente inadequados se forem usados com gente que não domina a língua do teste, ou em culturas muito diferentes para a qual ele não foi adaptado. E isso seria um erro grave, violaria a ética. Exatamente. Nesses casos, precisa de adaptação cuidadosa, tradução, validação. E, para imigrantes, por exemplo, leva tempo para aprender a língua o suficiente. As fontes falam em uns 3 anos para crianças nos Estados Unidos conseguirem fazer testes padronizados sem a língua ser um grande obstáculo. Ok, então, para a gente amarrar o que as fontes dizem. Apesar das diferenças nas médias, que são reais, a conclusão dos especialistas é que os testes de QI bem feitos, usados corretamente com falantes nativos no país de origem do teste, não são estatisticamente enviesados. Correto. Os procedimentos para detectar e eliminar o viés são parte padrão do desenvolvimento desses testes. E reforçando aquela distinção importante. Isso. Viés técnico do teste é uma coisa que a ciência diz que foi controlada nesses casos. Justiça no uso dos resultados é outra coisa, uma questão social, ética, de valores. Um teste sem viés técnico ainda pode ser usado de forma considerada injusta. O que nos deixa pensando, né? Se o viés técnico dos testes não é a principal explicação para as diferenças de pontuação média entre grupos, o que será que explica essas diferenças que persistem? Boa pergunta. E talvez mais importante ainda, como a gente, como sociedade, deve lidar com a questão da justiça. Como usar esses testes de forma ética em decisões importantes que afetam a vida das pessoas, na escola, no trabalho? Exatamente. São as grandes questões que ficam, né? Apontam para discussões futuras sobre as causas dessas diferenças e a ética do uso dos testes. Temas que as fontes indicam que vão explorar mais para frente.